Opa! Vamos? Muito bem, palmas! E falta pouco! Parar de compartilhar. Muito bem, Bruno, muito obrigada pela linda apresentação das pranchas e do tal vídeo que a gente chama de vídeo, mas tudo foi vídeo, né? Lucas, você conhece muito bem São Paulo, conhece muito bem a região. Eu passo a palavra para você, fique à vontade para tecer seus comentários. Mais uma vez, obrigada pela presença virtual nesse momento histórico na vida de todos nós. Muito bem. Estão ouvindo? Tá. Estão ouvindo? Sim. Tá. Bom, primeiro queria agradecer a oportunidade, a Yara, né, ao Tiago e ao Bruno pela confiança de estar aqui com vocês aí nesse momento diferente, mas extremamente importante, né, para vocês, para todos nós, de certa forma, né? Sabe que eu não comentei com vocês, mas eu tenho um carinho muito grande aí por Sorocaba, porque foi onde eu comecei a dar aula. Não lembrava, você é de Jundiaí, né? Tinha esquecido disso. Isso. Não era Jundiaí, não? Exatamente, embora Sorocaba seja uma região rival da gente, assim. Eu comecei a dar aula aí no Culto à Ciência, num curso preparatório para o vestibular. E, na verdade, LA. Nossa, isso já foi um pouco antes de ontem, fazia mais de 30 anos. Mas, enfim, muito legal estar de volta a Sorocaba. Então, vamos lá falar um pouco do trabalho do Bruno, né? Primeiro dizendo o seguinte, Bruno, acho que tem grandes qualidades aí no trabalho, né? Isso tá na cara, né? E o que é muito bom, né? Primeiro você escolhe um assunto, né? Que é um assunto, por um lado, recorrente, mas, por outro lado, como você mesmo diz, sempre há espaço, sempre há necessidade, sempre se pode fazer, né? Num lugar que é um dos filés mignons, assim, da cidade, enquanto espaço, enquanto possibilidade, né? A Praça da República, que é um antigo Lago dos Curros, né? É uma área que por onde passavam as tropas, né? Que a Sorocaba, né? Então tem uma questão do caminho dos tropeiros, aí uma ligação com Sorocaba, né? Pela 7 de Abril ali, né? Que não chamava-se 7 de Abril à época. Então já é uma coisa que também faz uma ligação com vocês aí, né? Que é bacana. Eu acho que a primeira leitura, quando você fala de partido, né, já é uma leitura que é muito positiva, que pode parecer clara, óbvia para nós arquitetos, mas não é sempre assim, que é de você trabalhar a fluidez e a permeabilidade do terreno, a oportunidade que esse terreno dá, da conexão com a rua de trás ali, né? Que normalmente não é aproveitado, só grandes projetos aproveitam essas coisas, né? Você citou o Conjunto Nacional, é um dos que propõe isso, né? Alguns outros, mas normalmente edifícios, principalmente os que têm caráter privado, evitam isso, né? Como o seu uso tem um caráter público, né? Acho que já começa bem. E você tem uma solução da rampa ali muito bonita, uma rampa posicionada numa posição diagonal, ao lado de uma grande parede, né, que é a divisa, e que geram dois espaços de forma triangular, trapezoidais, né, antes e depois, muito elegantes. E a rampa está posicionada de uma forma muito elegante. Também, né, uma coisa evidente, né, ali, mas que nem sempre é feita, que é o acesso ao metrô, né? Quer dizer, você sair do metrô dentro, né, do seu prédio ali, daquele espaço que é um grande saguão, né? Para a rua, para a praça, né? Uma extensão pública da praça.
E aí você trabalha com pés direitos também, o que é importante, né? Uma generosidade com os pés direitos ali, gerando de fato uma antessala para todo o seu conjunto. Isso é bom, né? Isso está bem colocado ali. Depois, no desenvolvimento do seu trabalho, você vai trabalhando com mezaninos, com lajes recuados, lajes avançados, que já é uma sofisticação. E com o desenho que você teve uma preocupação, né, em ir criando sinuosidades dentro do projeto, ainda que dentro de um rigor estrutural, mas criando sinuosidades que dão também muita elegância, né, a esses pavimentos, ao setor da biblioteca, depois o outro que você também faz um recuo menor. Isso também já demonstra um desejo e um certo conhecimento para lograr isso, que é bom, né? Eu acho que depois você tem algumas áreas livres, né? Alguns pavimentos livres, e isso gera relações com a cidade, uma cidade vertical, relações com a verticalidade com a cidade, né? Quer dizer, uma área externa nas alturas. Isso para uma cidade, no centro da cidade de São Paulo, que é bastante vertical, e por estar dentro de uma clareira, que é a Praça da República, né? Gera perspectivas, gera situações bastante interessantes ali, né? Então, eu acho que você vai desenvolvendo o prédio, assim, bem, costurando com o, né? Na apresentação não fica tão claro, mas dá para a gente, né, deduzir que você tinha um hotel ali, né, que se encaixa ali, você, por exemplo, contorna esse hotel. Isto eu acho que é bacana, seria, às vezes é um pouco difícil a gente conseguir isso por conta de legislações que impedem boas soluções como essa. Então, mas eu acho que no âmbito do TFG isso deve ser buscado e proposto, com certeza. Depois, eu fiquei com algumas dúvidas, por exemplo, como que é a cobertura do prédio, não peguei direito se tem algum uso. Uma outra questão que eu fiquei curioso a saber é por que fugir do SESC, né? Em que sentido que significa fugir do SESC? Porque dos SESCs que eu conheço, alguns são muito bons como espaços culturais, né? Mas aí você poderia desenvolver isso, responder um pouco isso, né? E um pouco, que não é uma crítica, mas é uma questão sobre a linguagem que você adota, no geral, para o prédio, né? Uma linguagem bastante sóbria, por um lado, né, que é interessante, né, mas, por outro lado, assim, uma linguagem que não traz, como é que a gente poderia dizer, sem impreciso, não traz um reflexo exterior da quantidade de atividades e das atividades internas que você propõe, nessas atividades artísticas mais lúdicas. Eu sinto pouca nesse sentido, pouca transparência, apesar de ser tudo vidro, né, do frenesi interno, né, da sinergia interna que esse prédio pode ter para o exterior. É um prédio, isso é muito mais difícil, né, um centro em altura, quer dizer, não dá para ficar gente pulando para fora o tempo todo, não é o caso, mas isso poderia, talvez, é uma questão, talvez, que sai do conjunto. Por outro lado, outra coisa que eu acho interessante você propor são uma grande quantidade de espaços amplos, né, nas lajes. São lajes que têm generosidade de espaço, que eu acho muito conveniente. Vejo, às vezes, trabalhos, até finais de graduação, alunos fazendo centros culturais, que é uma série de salas. Salinha, 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 salinha. E acho que não, o centro cultural é um espaço mais livre, né? Porque você vai ter exposições, você vai ter eventos, e você vai ter, eventualmente, ateliês, salas que vão ser redivididas, e ele tem uma dinâmica muito grande. Então, eu acho isso também conveniente. Uma última coisa, talvez, se me vier outras eu falo, né, é assim, a qualidade dos desenhos, principalmente os desenhos técnicos, né? Eu acho, não sei se você trabalha já, né? Mas acho que parece que sim, né? Acho que tem uma qualidade assim muito boa já de desenho técnico já, que eu parabenizaria, né? Estão interessantes, plantas, cortes já muito bem desenhadas.
Enfim, acho que é isso, né, Bruno? Sim, depois a gente fala mais um pouco, se for o caso, né? Se a gente tiver tempo. Mas parabéns, eu acho que bacana, né? E acho que é uma vitória, né? Uma grande conquista aí, né? De todos e sua, pessoal, acredito que da sua família também, né? De estar conseguindo aí chegar a esse final. Tá bom? Parabéns. Obrigada, Lucas, pelos comentários, excelentes comentários, de quem conhece bem também a região. Bruno, responda então, por favor, as perguntas, ou o que mais você gostaria de colocar em relação ao projeto. No caso, eu pedi para perguntar de novo por causa que cortou a ligação. Eu fiquei sem. Ele perguntou em relação à cobertura, como que está a solução da cobertura, pelo que eu entendi, né, Lucas? E por que, Sim, que você inclusive falou? em termos de uso. Em termos de uso, é. Bom, o termo de uso é mais. Servir como uma praça mesmo nas alturas mesmo, talvez como uma extensão da própria praça, que não tem muito uma liberdade de um uso mais público, igual seria uma praça normal. No caso, a Praça da República, que é uma zona um pouco mais, podemos dizer, perigosa, mas tornando um ambiente também como... Eu me perdi legal. Tá me escutando? Tá meio... Que deu uma travada aqui. Estou escutando, eu só fechei aqui para não ter ruído. Bom, meio que assim mesmo, e criando essas ligações entre os pavimentos numa ligação, não ser só um pavimento só de praça e com isso criando mais outros volumes, dando uma sequência nelas. Não sei se foi isso a pergunta. Mas... A cobertura raiz tem a laje técnica, né, Bruno? Lá os chillers, lembra a cobertura? Tem várias variantes. A cobertura final tem. E por que você falou a expressão fugindo do SESC? Qual que era a ideia? Assim, o que isso significa fugir da ideia do SESC? Bom, acho que pode dizer meio que o padrão e também diversificando um pouco mais o conteúdo. Que também, como a gente tem o Sesc 24 de Maio ali no lado, eu de jeito algum poderia fazer algo tão parecido, tão próximo. Tanto que a gente tem também o dali, o Sesc ali de Higienópolis ali, não sei, é de Higienópolis? É ali então, do lado, do Mackenzie, inclusive. Então, com isso, eu tinha um terreno bom. Consolação. Sim, isso, consolação. Eu tinha um terreno bom, uma área boa, que já tinha outros conceitos de centros culturais. Então, eu tive que buscar algo diferente para conseguir implantar e não criar um atrito entre os outros SESCs. E a outra pergunta que o Lucas fez foi da linguagem da fachada, né? Por que você escolheu aquela fachada que é um pouco diferente do movimento interno, né, Lucas? Pode repetir a que travou? Por que a fachada, qual que foi a ideia da fachada, da linguagem da fachada? É uma linguagem um pouco diferente do movimento interno do prédio. A da fachada ela é uma fachada assim, para um instituto cultural bastante sóbria, né? Sendo que o que se espera ali dentro é uma coisa mais frenética, assim, né? Com grandes sinergias. Quer dizer, essa opção, né? Não há nenhuma crítica a isso. Dá para ouvir? Não. Tá ouvindo, Bruno? Fica tranquilo, Bruno. Fica tranquilo. Deu para ouvir, Bruno? Eu, mais ou menos, agora estou escutando. A imagem sumiu, mas... Por que você usou vidro na fachada? Qual foi a ideia? Porque eu usei o vidro na fachada? Isso. A questão o prédio ser mais permeável com o entorno, não ser
não ser uma barreira visual tão... Tá escutando? Sim. Alô? Estamos ouvindo, Bruno. Oi? Sim. Estamos ouvindo. Ah, perdão. Então, com o intuito mesmo de ser algo permeável mesmo. Tanto que para quem está dentro vê fora e quem está fora vê dentro. Então, não ser algo, como pode dizer, algo tão privado. Acho que quando a gente fecha muito, a gente quer privar o que tem o interior. Acho que posso dizer isso. Acho que está claro, não, Lucas? Está claro para você ou não? Que ter essa relação entre dentro e fora. Ah, sim, tranquilo. Também não era uma crítica, um comentário. Sim. Maravilha. Voltando agora. Você quer perguntar mais alguma coisa, Lucas? Tá bom, tá ok. Posso chamar o Não, Thiago? tá ok. Tá ok. E o Thiago? O Thiago sumiu para mim. Não, eu estou cá. É porque, Voltou. na verdade, assim, o que daria para fazer para talvez travar menos é Amanda, Milena, Júlia, talvez fechar o vídeo, que ajuda bastante na velocidade da conexão. Boa, Isso, fechado já. tá? Facilita Só o Bruno bastante. fica. Isso. Vamos ver se resolve. Aí eu tento fechar. Aí, vamos ver o que resolve agora. Aí, muito bem. Bruno, primeiro, óbvio, parabéns pelo trabalho. Eu fico muito feliz com o resultado final, né? E poder ver o acompanhamento da evolução, né? Ao longo dos semestres, né? Então, nós tivemos a oportunidade de termos aula lá no 5º semestre, depois no 8º, e poder chegar nesse momento final. O que eu acredito que seja muito interessante do seu projeto, primeiro, assim como o professor já comentou, eu também enfatizo uma representação gráfica muito boa, tendo um visual agradável de se observar, uma leitura muito boa do projeto, dá para entender, e eu vou admitir para todos aqui que eu vi somente as pranchas, eu resolvi não assistir o vídeo, eu queria somente para ver se eu conseguia entender os projetos através das pranchas, tá? Então, os vídeos eu estou assistindo agora somente. Então, já é a primeira condição que a linguagem nossa, né, de arquiteto urbanista é justamente a representação gráfica, a espessura de penas, a textura, saber dosar essas informações. Muito bonito. O seu vídeo também, primeira vez que eu vejo, também muito bom. Dá para a gente compreender uma série de fatores dentro da sua temática projetual. Eu acredito que é muito legal, porque nas pranchas você coloca meio que eu vou chamar de um raio-x tridimensional, e nós conseguimos perceber essa relação que você tenta absorver do entorno e que o seu prédio, ele se encaixa, ele meio que entra naquele espaço, e eu acredito que tenha sido essa a sua proposta de início, o grande trabalho, né? Foi essa discussão de permear o entorno, então você ter um edifício que você observa, ele está no meio como um outro qualquer, ele não desponta como um monumento ou algo assim. Né? Há arquitetos que defendem, há arquitetos que são contra, mas são teorias e são fundamentos que a gente pode utilizar. Eu acredito que nesse quesito, segundo a sua proposta, o partido projetual, ele se insere muito bem nessa questão. Eu não sou um conhecedor dessa área, né? Assim como o professor Kumayara também, conhecer São Paulo nos seus meandros
mais profundos, né? Eu sou um mero visitante de São Paulo, então eu não conheço muito bem a área, mas acredito que pelas visuais, pelas imagens que você demonstra, muito interessante a inserção projetual, com um ponto importante, porque a Praça da República a gente escuta muito falar, né, da sua importância e do entorno para a cidade de São Paulo. Alguns pontos que eu acredito que são interessantes. Você fala, talvez, que quis fugir do SESC, mas aquele modelo de auditório que você utiliza, você não utilizou do Sesc Pompeia da Lina, não? Você entendeu? É só... É uma mistura do Pompeia com o do 24 de maio, vamos dizer assim. Muito bom, muito bom. E é um negócio muito legal, né? Porque você tem essa interatividade daquele palco central e ele fica modular, né? De todos os lados, é uma coisa muito louca. Até quando uma das vezes que eu entrei lá para ver, tava tendo um show de música, então tava bem interessante lá. Mas assim, eu entendi o que você quis dizer, de querer fugir do SESC, né? Talvez dos programas em si, mas ficou parelho, né? Mas assim, talvez não fugir, talvez trazer novas oportunidades, eu digo assim, tá? E dentro dessas novas oportunidades, algo que eu tenho estudado bastante nesses últimos tempos, visto a nossa condição quarentenal e a nossa mudança de... Você está me escutando bem, Bruno? Sem travar? Sim, agora está sem travar. Que tá dando eco, eu só vou desligar, tirar o meu microfone, porque daí fica ruim, eu fico escutando 2 vezes a minha voz, vou fazer assim, tá? O eco tá dando pra você, pra nós não tá dando eco, não, mas pra mim não. Não tá dando eco. É só pra mim que tá dando retorno aqui, então tá bom, eu só vou falando. Eu vou tirar o microfone aqui, senão eu fico escutando essa voz sensual minha, aí não dá. Então, Bruno, algo que eu acredito que seja interessante, retornando, né, que eu tenho estudado bastante com essa questão de quarentena e mudanças que muitos têm se tratado, então vários artigos, né, que estão sendo trabalhados nesses últimos meses por vários teóricos, vários histórios têm trabalhado nisso. Do que será o novo espaço compartilhado, o novo espaço público, o novo que eu falo entre aspas, porque haverá uma mudança gradativa, ou deveria ter uma mudança de perfil e de procedimento, seja de espaços confinados, seja cinema, seja auditório, teatro, né, que haverá questão de layout, assim como a apropriação desses espaços por questões que tragam o bem-estar, que a gente possa fugir da nossa condição de enclausuramento, né? Eu estava lendo um artigo, até mesmo hoje, e falando da condição inglesa, né? Que eu não falo isso, eu acho que aprendi, e tem uma coisa que às vezes as pessoas, para morar mais perto das áreas, porque o artigo estava falando, tá? Mais perto das áreas ajardinadas, dos melhores espaços públicos, comunitários, teatrais e etc., eles têm que se sujeitar a uma residência em apartamento, e até no termo lá em inglês eles estavam falando meio caixa de sapato. Então, isso mostra a importância do seu projeto, do seu tema, e cada vez mais a gente discutir isso para o que vem por aí, né? Então, eu moro em apartamento, e é a realidade de muitos no Brasil, e não sou contra apartamento, muito pelo contrário, mas que nós precisaremos cada vez mais desses espaços. E retornando, né, algo que eu tenho estudado, é muito essa parte de biofilia, biomimética, inserção de temáticas neurais no projeto, e algo que me agradou muito, cara, e isso tem que dar parabéns mesmo, e quem está escutando, né, meus orientandos estão entrando aí para compartilhar ideias e tal, né, para o próximo semestre. Achei muito interessante a sua biblioteca.
É uma biblioteca interativa, foge daquele convencional das prateleiras ou de espaços restritos, lineares, aquela coisa convencional, né? E isso me remete muito, talvez, às bibliotecas Parque de Medellín, né? Que trazem, eu não sei se você acabou trazendo isso para o seu estudo de caso, mas trazem essa mudança. Então, o Giancarlo Mazzanti tenta trazer esses espaços de cultura e educação de uma maneira mais interativa. E quando a gente parte para essa compreensão da aproximação do usuário, nós temos que fugir da parte linear. Né? E muitos teóricos trabalham com isso, que na verdade as curvas, as cores, os volumes, essas questões de proporção, elas são muito benéficas para a adaptação ou até mesmo a apropriação do usuário ao projeto. Né? É isso que é o grande diferencial, né, Bruno? Você que morou muito tempo aqui perto do Sesc em Sorocaba, né? Você vinha aquele térreo, né? Se eu posso chamar. Travou aí? Você tá escutando, Bruno? O que aconteceu com a minha internet hoje? Tá escutando? Voltou, acho, mano. Escutou? Estamos te ouvindo, Bruno. E o Thiago também. Tá ouvindo, Bruno? Tô ouvindo. Então tá bom. Vendo não tô, tô ouvindo. Então tá bom. Mas então, você que morou ali perto do Sesc em Sorocaba, você teve, se você visitou o espaço, você percebe que aqueles espaços de convívio, você tinha layouts diferentes, mobiliários diferentes, que permitiam desde individualidades até coletividades, palcos modulares, né? Então, isso é a grande alternativa que você traz. Então, eu gostei muito dessa parte. Assim como você trazer internamente a mescla de espaços curvos com espaços angulares, né, com espaços de linhas retilíneas, com algo mais linear. E isso é interessante, talvez entra no que o professor Lucas acaba de discutir, porque assim, o que a gente vê do externo não é o interno, né? Se você quer causar um impacto, talvez, né? Você vê aquele prédio lá, meio parecido Miss Van der Rohe do lado de fora, né? Um negócio meio espelhado, um negócio meio assim. E aí, quando você entra, você tem uma diversidade de volumes, uma diversidade desses espaços, né? Interativos, que eu acredito que seja um ponto muito importante. Nas plantas eu não identifiquei, mas você não coloca no térreo, você deixa um térreo mais solto, livre, apenas com circulação e talvez uma recepção, né? Se eu tô lembrado direito. Sim, também tem um secretário ali. Eu não sei o local, como eu disse, não sou conhecedor dessa região. Mas será que talvez levar algum equipamento junto a esse térreo que permita com que pessoas de fora, que circulam naquela praça, circulam nessa calçada, adentrem não especificamente para uma apresentação, uma exposição, mas talvez uma simples refeição, talvez um restaurante, algo que possa trazer uma dinâmica diferenciada para esse espaço. Novamente, eu não conheço o entorno, né? O que eu me baseei foram pelas suas análises que estavam na prancha. Interrogação, essa é uma possibilidade. Isso, não sei. Outra condição, você não coloca estacionamento, certo? Tô certo? Ou tem estacionamento? Não tem estacionamento. Não tem estacionamento, tô certo? Escutou? Acho que tava dando. Agora você escutou? Não, agora cortou no final. Estacionamento, você não coloca estacionamento, certo? Não tem estacionamento. Perfeito. O que eu acho que poderia apenas complementar para manter essa ideia? Eu não sou contra, muito pelo contrário, sou muito a favor, porque acredito, né, que deva ter uma infra muito boa lá. Eu acredito que para mim, nas pranchas, faltou um mapeamento
de identificação dos modais. Então, eu colocaria mapa identificando aonde estão as saídas de metrô, aonde que você já tem o aluguel de bicicletas públicas, aonde que passam ciclovias no entorno, aonde que estão os pontos de ônibus, como talvez um gráfico mostrando a circulação nas calçadas. Isso poderia ser algo interessante, você medir... obviamente, esqueci de um negócio, né? Eu não sei se você teve tempo de ir lá enquanto a gente estava livre para ver o caminhar das pessoas e talvez identificar, fazer uma observação do espaço, como que é essa circulação nas calçadas. Poderia ser interessante. Tudo isso para justificar. E também um mapa mostrando... Você não está escutando? Tá travando? Tá voltando aos poucos, mas ainda tá bem picotado. Entendi. E faz o seguinte, tenta fechar seu vídeo. Consegue fechar o vídeo aí? Oi? Fecha o seu vídeo, trava menos. Aí você fica me escutando. O vídeo... Sim? Acho que entendi. Desativar a sua câmera. Desativou? Tem uma barrinha, Bruno, que tem um desenho de uma câmera, só clicar em cima que... Essa barrinha logo acima. A sua imagem tá travando aqui. Bruno, você tá escutando? Vou. Alô? Acho que a internet de Tatuí travou. Não, eu tô aqui, tô tentando. Muito bem. Não, eu já terminei, Bruno. Na verdade, é assim. Depois vai ter a gravação, você pode ver apenas como quesitos, porque assim, na nossa vida profissional, né, a Yara, que presta muito assessoramento, o professor Lucas, que tem essa questão acadêmica também, quando a gente vai justificar uma intervenção, nós temos que reunir uma série de dados de base para justificar nosso partido projetual. Então, uma das justificativas de não ter o estacionamento era que você tivesse uma série de dados, de informações, mostrando assim, olha, aqui tem vários modais, vários meios de transporte, e é por isso que eu estou, talvez, inibindo a inserção do carro. Também não sei se no novo plano diretor de São Paulo, esse daí não está demarcado um daqueles corredores de DOTS, né, desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, que desincentiva a utilização do carro. Tá bom, Bruno? Mas assim, de maneira geral, eu fiquei super feliz com o resultado, de ver você chegar nesse momento. E assim, muito legal mesmo você trazer essa qualidade gráfica, cara. Parabéns mesmo. E fica sempre as dicas que a gente pode dar para você fazer essas reflexões do excesso de vidro na fachada para ter uma melhor absorção, porque nem sempre o vidro quer dizer que nós temos uma permeabilidade. Talvez você poderia utilizar os outros elementos que, ao mesmo tempo que seu prédio ele insere naquilo ali, será que não seria legal trazer uns elementos construtivos diferenciados do que tem no entorno? Para demonstrar, olha, isso aqui é um espaço diferenciado, é um espaço público, e não se confunde com um espaço corporativo, tá bom? Talvez isso o professor Lucas tenha dado esse toque para você, eu também remeto isso para você, porque talvez a utilização de materiais variados que remetam essa permeabilidade que você quis, não precisava ser o vidro. Tá? Mas, de maneira geral, assim, espetacular, tá? Muito bom mesmo. Eu fico muito feliz com o resultado. Parabéns.
E parabéns para a orientadora. Parabéns, Yara. Muito legal o trabalho, viu? Valeu, Thiago. Você quer responder alguma coisa? O Bruno, você quer responder o Thiago alguma coisa? Comentar? Oi? Você quer responder o Thiago alguma coisa, Bruno? Falar alguma coisa? É. Perdão, não escutei direito. Falar se eu tô bonito, alguma coisa assim, sei lá. Mas eu posso responder, né? Porque por causa da internet consegui te ouvir muito bem, mas o Bruno Não, foi lá. é legal que a orientadora também participe. Manda bala, Yara. Ele foi lá na pandemia, né, Bruno? Você foi aqui umas 2 vezes, ou não, Bruno, lá? Antes da pandemia. E agora travou lá. Bruno, quebra. Mas ele foi, sim, mandou foto. Foi antes do legal. carnaval até. Ele foi no TFG1, se não me engano. Deu um rolê bom ali. Aí o Lucas pode dizer melhor, mas acho que os prédios de São Paulo não exigem estacionamento. Ainda mais que é dentro do metrô. Acho que tem um contrassenso ter estacionamento ali, graças a Deus, né, Bruno, né, Lucas? Os prédios não exigem mais, né, estacionamento. Desde o novo plano diretor, nós temos um máximo, né, a fazer, não mais um mínimo, né? Então é possível não fazer. E ali, fora essa questão da legislação, né, ali é extremamente pertinente não ter. Estamos na boca do metrô, tem inúmeras linhas de ônibus que passam pela Praça da Bandeira. Ali estamos a pouquíssimos também metros de outra linha do metrô. Na verdade, passam 2 linhas na Praça da República, né? Então, quer dizer, não faz sentido mesmo ter, né, nenhum estacionamento ali. Não há, eu, pelo menos, entendo que um equipamento desse, com esse caráter, não há porquê ter, né? É para as pessoas passearem. Uma questão que é interessante, que o Tiago colocou, que eu até ressaltaria, a praça costuma ter muitas atividades de feiras, né? Isso entra e sai conforme a prefeitura, mas de pintores e tal, não são grandes pintores, mas enfim, tem um viés interessante, e isso pode, de fato, invadir o terra, né? Quando o Tiago colocava de outras atividades. Acho que sim, e acho que sim, restaurante ali caberia tranquilamente, né? Seria uma coisa que se atrai, assim, para o cotidiano. Exemplo foi feito, só que ali é um restaurante paulista, né? Lá no Moreira Salles, né? Que é um restaurante mais sofisticado, tá? Não sei se era o caso ali, né? Outra coisa que é bem interessante, o Sesc, o 24 de maio, que tem o restaurante, né? Comedor, que eles chamam ali, se faz fila nas rampas para comer. É uma coisa interessante. Na hora do almoço, cotidianamente, você vai lá, aquelas rampas de acesso, elas viram o lugar onde se organiza a fila para o restaurante. Então, o restaurante é um grande atrativo mesmo, principalmente se for um restaurante de caráter mais popular. Tá? Eu acho que isso é uma coisa bem interessante de se pensar ali. Sim. A gente tinha restaurante, né, Bruno? Em algum momento, talvez tem restaurante. Não, tem ele tem no alto ali, né? Ele é errado. Tem. E voltado para a praça, né? O que é interessante. Sim. Tá, maravilha. Bruno, você gostaria de falar mais alguma coisa, complementar? Bom, eu não sei mais o que eu posso falar, mas... Falar nada também não pode ser. Sei lá, acho que eu perdi um pouquinho o fim da meada do final da conversa e fico meio... Agora, acho que... Eu não sei o que eu posso complementar. Fico meio picado. O que eu posso assim, até complementar algumas informações é que no caso do Bruno, faltou prancha, Thiago, entendeu? Faltou prancha. Esse limite de 16 pranchas, né? Até eu falei, mas coloque mais. Mas o sistema falou que não pode. Aí quebra a gente, assim, sabe? Fica registrado que acho que no caso dele, 16 pranchas fez falta para muito aluno, ainda mais com as doadores, enfim. Que ele tem, tudo que você falou, ele tem esses dados, né, do lugar. Que legal, muito bom. Mas faltou prancha, tanto que no vídeo 2 é que tá o render, tem um monte de coisa. O Bruno faria, de novo, 50 minutos de apresentação e ele iria para 40 pranchas. Às vezes é bom 16 pranchas, porque senão não teria entrega até hoje, assim, sabe? Poder de síntese, né? Isso a gente vai aprendendo aos poucos. Né, Bruno? Mas legal, assim, isso engrandece cada vez mais o trabalho, né? Então,
parabenizar mesmo pela evolução desses últimos meses, últimos semestres, né? Fantástico mesmo, muito bem. Bem, Bruno, para finalizar, parabenizar você pelo projeto, né? Acho que é muito bacana que ele veio com várias ideias. Aquela coisa do TFG1, ele veio com uma ideia, a gente reconstruiu ele inteiro no TFG2, sempre trazendo material, todas as aulas, muito bacana que com ele a gente conseguiu, vamos fazer a fachada primeiro, né? A volumetria, vamos assim dizer. Ia lá, fazia, depois foi para a planta, volta para a fachada. Em relação à fachada, Bruno, que os professores da provocação que eles fizeram, na verdade, é que assim, é que acho que não deu tempo de discutir a fachada, não deu tempo para eles se desapegar, porque tinha muita fachada viva, que ficou lá bem tímida do lado esquerdo, né, assim, olhando do lado esquerdo. Mas assim, se vê que ele gosta, mas assim, pode ser que daria para ter usado ainda mais, porque o seu interior é tão ousado, é tão bonito, em movimento, tem tantas coisas, e que diante do prazo, diante do sistema, como foi o trabalho hercúleo. Então, a dica, assim, talvez pudesse desconstruir um pouco mais a fachada, mas ok, eu acho que mesmo assim está com uma riqueza de desenho, assim, muito acima da média, então só parabenizá-lo, que assim, desenhou, redesenhava, não tinha medo, e se tivesse mais um mês ia estar desenhando, assim, né, um monte de coisa, e o meu desespero, são 2 desesperos com o Bruno que eu tinha. Era para desenhar o parafuso, termina a prancha, porque senão o Bruno vai, esquecia de terminar, de voltar a prancha. E o segundo desespero era o prazo. Pelo amor de Deus, eu sofri demais com esse Bruno. Sofri, né? Mas deu certo. Bruno, parabéns, né, Por exemplo, eu falei para ele entregar na segunda-feira às 3 horas da tarde, né? Tipo, foi entregar tipo, quase 10 horas da noite, né? Mas deu certo, porque se fosse 10 horas da noite, a gente não ia estar aqui. Mas deu certo, muito Bruno. Bom. É mais do que, entre aspas, tipo, não dou um 10, porque falta dar um relógio. Para você, eu acho que o relógio é o mais importante. Sempre. Isso desde o começo do curso. Até o ônibus, quando a gente pegava o ônibus juntos para ir para Sorocaba, ele pegava assim, tipo, se não tivesse semáforo, ele perdia o ônibus para ir para Uniso, né, Bruno? Sim. Mas, enfim, Bruno, parabéns pela primazia do desenho, parabéns pelo projeto, parabéns pelo tema, parabéns pela coragem de ter ido para São Paulo. Acho que é uma coragem pública, pela República, Thiago. Tem desde parada gay, semana cultural lá, virada cultural, tem carnaval, tem manifestação, tem milhões de pessoas trabalhando ali, tem estudante, Nossa. Eu fiz projeto ali do lado. Cara, tem tudo naquele lugar. Tem linha amarela, tem linha vermelha, tem linha de ônibus, cara, tudo. É uma intensidade urbana, assim. Então, assim, acho que uma coragem. Tem umas coisas. As primeiras coisas que eu perguntei pro Bruno, eu falei assim: você tem certeza que você quer fazer isso? Tem certeza? É um desafio. Ainda mais naquela cidade pública. Ele foi, topou e respondeu super bem. Acho que é um projeto condizente com o lugar. Foi de novo. Lucas. E muito parabéns. Bom. Certo? Show. Maravilha. Vamos, próximo. Eu vou falar para os alunos ficarem um pouco de olho no WhatsApp, porque se cair alguma coisa, vocês conversam aqui ou no grupo TFG e tal. Mas eu acho que já... Fica funcionando bem.